Boa noite, muito boa noite, a graça, a paz, a alegria, as misericórdias do Senhor sejam sobre as nossas vidas. Bom é estar na casa do Senhor. O salmista Davi disse assim: alegrei-me, ou eu tenho alegria quando eu vou na casa do Senhor. E essa semana foi bastante difícil para mim, com enfermidade, mas eu sei que também os irmãos passam por tribulações, passam por dificuldades, mas sobre todas essas coisas nós sabemos em quem nós podemos confiar. Confiar no nosso amado Jesus, confiarmos no nosso amado Deus. E eu queria que você, que tem a sua Bíblia, abrisse ela em Salmos 86. Por que estes salmos, irmã Albaíra? Estes salmos, eu me deparei com ele quando, no dia 17, agora dessa semana de abril, foi os salmos da minha leitura diária. E nessa ocasião, eu ainda estava enferma, bem debilitada, e eu me peguei, irmãos, orando estes salmos. Não fiz dele somente uma leitura, mas eu fiz dele uma oração. Talvez a minha oração não tenha sido como a oração do próprio rei Davi, mas eu tenho certeza que Deus olhou para o meu coração e olhou e atendeu e ouviu a minha oração. Acompanhe comigo. Eu não vou ler todos os versos destes salmos, mas depois você pode, em casa, terminar a leitura desses salmos de número 86. E depois que eu orei esse salmo, eu disse: que lindo, Jesus, que maravilhoso orar, poder falar contigo desta maneira. E o salmista Davi, esses salmos aqui, ele estava enfrentando uma grande perseguição, inimigos fortes estavam vindo contra ele. E ele começa dizendo assim: inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, pois eu estou aflito e eu estou necessitado. E eu vou só pular ali para o verso 4, que diz: alegra-me, Senhor. Voltando agora para o verso 2. Aqui no verso 1, ele está aflito, está em necessidade, e depois no 4 ele vai dizer que ele também está triste. E ele continua dizendo: protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, Senhor, pois eu sou o teu servo e eu só em ti confio. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti eu me entrego. Então o salmista Davi crê, ele confia na providência do Senhor em relação à sua vida, a tudo aquilo que ele está passando. Ele continua dizendo no verso 5, ó Senhor, tu és bom. Tu és bom, Senhor, tão pronto a perdoar. Tu és cheio de amor por todos aqueles que te buscam. Ouve a minha oração, Senhor, e atende o meu clamor. Senhor, em tempos de aflição eu clamo a ti, eu sei que tu me responderás. Senhor, nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Até aqui. Que lindo, irmãos. Que lindo, igreja do Senhor Jesus, poder ouvir, ler essa oração, fazer essa oração diante de Deus e
E se está aqui é para nós fazermos também, talvez com algumas palavras diferentes, talvez na íntegra desses Salmos 86, nós podemos fazer sim, porque isso que está neste livro, isso é para nós. E é para todos os dias, né? Então, o que trata esses salmos? Ele trata de uma oração individual. O salmista está orando individualmente, é ele o Senhor. Como você está? Como estão as tuas orações? O que você tem colocado diante de Jesus? São tipos de oração. Aqui é súplica, lamento e clamor. Em qual momento? Momento de dificuldade, momento de perseguição, momento de enfermidade, momento de tribulação, né? Então ele pede e ele clama. Ele clama por misericórdia, ele clama para Deus preservar a vida dele, e ele também clama para que Deus direcione a vida dele. Quando e como você tem se apresentado diante de Deus, quando ele diz ali no verso 2, tu és o meu Deus. Quais são as palavras que você tem falado com o Senhor? O que tem motivado você a estar na presença do Senhor? Qual o lamento, qual o clamor que você tem apresentado diante de Deus? É uma oração individual, irmãos. Por quê? Porque nós podemos chegar diante da presença do Senhor como nós estamos, sem máscaras, dizendo para Deus quem nós somos naquele momento, porque o Senhor nos vê, e isso é importante, nós abrirmos o nosso coração, nós nos humilharmos diante do Senhor. Davi destaca aqui nesses salmos também a total dependência do seu Deus. Ora, ele pede por socorro, ora, ele exalta a fidelidade do Senhor Deus. Ele fala do perdão também do Senhor, e ele fala da soberania desse Deus que ele crê que atende a sua oração. Então, 3 verdades para nós nessa noite desses salmos. As misericórdias do Senhor, né? Davi afirma que Deus é cheio de misericórdia. Quando ele ora, ele tem a certeza de que Deus ouve ele. Esse é o segundo. E em terceiro lugar, Davi se mostra submisso à vontade do Senhor. Ele revela assim: eu sou o teu servo. Tu és o meu Deus. Que lindo, amada igreja. É assim que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, com o coração contrito, quebrantado. Vamos prestar atenção aqui, o pastor está lá atendendo, né? O pastor está ali atendendo, deixa que eles atendam a pessoa. Deus se mostra com fidelidade e amor. Deus se mostra com misericórdia, com graça e com amor. Amém? Coloque-se em pé e vamos orar agora, nesse momento, tá, irmãos? Vamos interceder agora. Vamos colocar a vida do nosso pastor ali. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Pai, aqui esse lugar é teu, esse lugar é santo, Pai, aqui o teu povo se reúne para buscar a tua presença e sabermos, Senhor, que todas as coisas que acontecem aqui nesse lugar, Pai, são, Pai, para glorificar o teu nome, para recebermos, Pai, a tua palavra, que ela é tão fiel, ela é tão verdadeira, ela enche, Senhor, os nossos corações de graça, ela enche, Senhor, os nossos corações de amor. Ó Deus, nessa noite nós damos liberdade para o teu Espírito Santo ministrar nos nossos corações com toda a verdade que ele tem, pois só ele tem permissão
de agir no meio da tua santa igreja. Nessa noite nós queremos nos apresentar, Senhor, a Ti, com os nossos corações, Pai, cheios de gratidão pelos Teus feitos maravilhosos. Eu tenho provado desses feitos, eu tenho provado das Tuas maravilhas, Pai, na minha vida, no meu corpo físico, Pai. Estou vendo a irmã Deise também, obrigada que o Senhor tem nos sustentado em graça e em amor. Então, nessa noite, como igreja, nós queremos Te adorar. Assim como o salmista Davi teve misto, Senhor, de sentimentos, Pai. Ora ele clamava, ora ele adorava, ora ele exaltava, ora ele clamava. Ora ele pedia socorro, ora ele sabia que o socorro vinha do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Esse é o tempo que nós Te adoramos, Senhor. Porque assim como o salmista reconhecia o Senhor, nós também, Senhor, reconhecemos a Ti como nosso Deus. Assim como Ele declarou, Tu és o meu Deus, nós nessa noite declaramos, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, aquele que nós queremos amar, aquele que nós queremos servir, aquele que nós queremos em cada coração nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para passear no meio do Teu povo e tocar no coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então, boa noite a todos com a paz do Senhor Jesus. Então, essa é a terceira vez que o pastor me convida, seguidamente, né, para domingo que vem eu vou estar aqui, se Deus permitir, assim, né, eu estarei, acho que estarei voltando a Porto Alegre na semana. Mas eu agradeço a oportunidade, eu até ia dizer, pastor, vamos ficar sempre falando eu, né, mas depois eu pensei, não, pô, Deus tem um propósito, né. Por que acontece? É claro que se a gente for falar só em oferta no domingo aqui, a gente vai ser cansativo, né. Mas eu digo assim, puxa, quem sabe a gente associa a oferta com alguma coisa na semana, o que vai ser feita, né. Então, vocês se lembram, na Páscoa eu associei com a Páscoa, a oferta. A semana passada eu associei com os lembros do Homem da Lua e as guerras que estão acontecendo aí, graças a Deus, deu uma acalmada nessa semana. Queira Deus que continue, né? Parece que deu uma acalmada. No lado ali também, assim, temos que continuar orando para que Deus traga, né, a paz, possa haver um acerto nas nações, né? Então, agora, hoje, então, o que eu associei hoje? Eu digo, mas o que eu posso associar hoje, hein? Não tem nenhum acontecimento mundial tão grande, talvez, agora, a não ser a paz, né? Provisória, né? Mas eu pensei, o pastor vai começar uma série sobre Jesus no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? Porque no Novo já está. Então, vamos lá, o irmão vai colocar ali agora para nós, se possível, senão eu vou ler aqui, tá? Até, irmãos, eu quero dizer, vou botar ali, irmão Levatório, enquanto ele bota ali, Deus tem me chamado, eu sinto que Deus tem me chamado para a questão da comunicação, desde quando eu era jovem, eu vi assim nas coisas, nos livros, assim, a comunicação, várias formas de comunicação. Então, hoje em dia, o que falta muito, irmãos, é assim, ó, a gente sabe a mensagem, sabe tudo, mas às vezes a comunicação é importante. O público está falando, entende? Às vezes você fala uma linguagem institucional de igreja para alguém que está ali fora, que não conhece nada. Então, a pessoa vai ficar sempre boiando, né? E nós aqui também temos que falar uma linguagem que as pessoas possam entender. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu procuro, então, Deus tem mostrado nos cultos, depois resumir os cultos para você durante a semana. Quando eu trago uma mensagem, eu procuro assim também trazer um resumo e uma imagem que reproduza facilmente, a pessoa olha assim e já veja. Então hoje, e eu tenho uma experiência que eu quero dizer a vocês também, experimente fazer isso em casa também, tá? Antes de eu ler aqui. Quando vocês lerem a Bíblia em casa, quem lê, você lê com Bíblia, com papel ou com celular, né? Experimente ouvir a Bíblia e ler e acompanhar ao mesmo tempo. Parece que a gente aprende muito mais. Para mim é assim, não sei se funciona para vocês, para mim é assim. Se eu ouço a Bíblia e eu acompanho a leitura com os olhos, eu gravo muito mais do que só ouvir, ou do que só ler. Para mim é assim, experimente, tá? Vamos lá então. Momento de ofertório. Então hoje iniciamos uma série muito especial, Jesus no Antigo Testamento. O pastor vai começar depois, vai explicar melhor. Isso nos leva a refletir sobre algo profundo.
Deus nunca mudou. O que mudou foi a forma como Ele se revelou a nós. No Antigo Testamento, vemos um sistema que parecia mais rígido, leis, sacrifícios e práticas externas. Mas tudo isso já apontava para Jesus. Era uma preparação, uma sombra do que viria. Em Hebreus 10:1, diz assim: a lei é apenas uma sombra dos bens que hão de vir. Os sacrifícios, as ofertas, o templo, tudo anunciava algo maior. Jesus, o sacrifício perfeito. No Novo Testamento, tudo muda de perspectiva. Não ofertamos mais por obrigação, mas por amor e gratidão. E aí, 2 Coríntios 9:7, que é o versículo áureo, que eu sempre repito quase todos os domingos que eu venho falar aqui, né? Ele já está quase no sangue. Cada um contribua segundo o propósito do coração, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, olha só que interessante. Antes, peso da lei. Velho Testamento. Hoje, leveza da graça. Isso não diminui a oferta, aumenta. Por quê? Porque agora Ele revela o nosso coração diante de Deus. Quando ofertamos, declaramos: Jesus, tudo vem de Ti. Confio em Ti como o meu provedor. Quero participar da Tua obra na terra. Amém? E agora vem a pergunta: vou ofertar por costume ou por adoração? Vou confiar mais em Deus das minhas finanças? Vou viver com um coração mais rendido a Ele? Jesus foi o maior ofertante. Ele entregou a própria vida por nós. Glória a Deus por isso. Nossa resposta não é obrigação, é amor. A oração, vamos orar juntos então? Vamos repetir juntos a oração? Vamos lá então. Senhor Deus, obrigado porque desde o Antigo Testamento o Senhor já apontava para Jesus. Obrigado pelo maior presente, Cristo. Hoje não vivemos mais na culpa, mas na graça, no amor e na liberdade. Recebe nossas ofertas como expressão de sincera gratidão. Ensina-nos a confiar mais em Ti, em todas as áreas da vida. Que tudo seja usado para a expansão do Teu reino. Porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, fica agora a oportunidade, quem veio preparado, está aqui o gasofilácio, podem aproveitar aqui. Tem também nos colunas os QR Codes, e também é um e-mail, né, que é a chave do Pix. Então, quem quiser ali, depois não pode colocar. Aí tem uma imagem também, a imagem que depois o irmão colocou, tem uma imagem geral. Depois eu vou mandar para o grupo da igreja, e também para quem quiser no particular, eu mando também, tá? Essa imagem aí, ó, que é o resumo de hoje, tá? Então, vamos ter agora um louvor, e quem tiver preparado, traga. Quem não tiver durante a semana, pode fazê-lo também pelo Pix. Obrigado. Deus abençoe. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar.
cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim, Deus. Eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Amém. Liga a luz aqui na frente. Pode colocar aquela imagem para nós. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Que bom que você veio mais uma vez. Nós queremos convidar então a família do Heitor para vir aqui à frente, os pais, os avós, tios, primos. Quem é aquele menino bonito que está lá? Ó? Alguém conhece aquele menino que está lá na foto? Glórias a Deus. Ah, você conhece? Quem é? Você. Que legal. Tinha bolo lá? Ah, legal. E não me convidou, né? Ah, que legal, que bênção, que alegria. Glórias a Deus por esse menino lindo, por essa família linda, em nome de Jesus. Uma vez eu disse lá em Rosário do Sul que os irmãos deveriam começar a trazer pessoas para a igreja. E se não trouxesse, começasse a fazer. Aí o pessoal começou a fazer. Amém? Hoje nós temos aí a alegria de apresentar o Heitor a Jesus. Amém? Com 3 anos de idade, louvamos a Deus pela sua vida. Temos aqui os pais, também a avó, as avós, também as tias. Glórias a Deus, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar um texto na palavra de Deus para os pais, primeiramente, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? É o único. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E estas palavras que hoje você está escutando, você deve ensinar a seus filhos, e delas deve falar quando estiver sentado em casa, viu, Sidney? Jogando futebol, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Também você deve amarrar como um sinal na sua mão, e também como sinal diante dos seus olhos, na sua testa. E dela você deve também escrever nos umbrais das suas portas da sua casa. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós, como igreja, seguindo um princípio da palavra de Deus, nós não batizamos crianças, porque entendemos que o batismo ele vem após a primeira decisão, quando uma pessoa toma a sua decisão por Jesus. O Heitor vai chegar ao momento dele,
de tomar a sua decisão por Jesus, de dizer que quer Jesus no seu coração, né? Ele quer. Mas nós seguimos uma tradição bíblica, que é apresentar, a pedido dos pais, né? Nós apresentamos, então, as crianças, os filhos a Deus, em nome de Jesus. Então hoje, nós vamos estar aqui apresentando o Heitor, vamos estar consagrando ele ao Senhor como um princípio, um desejo assim dos pais, mas vai chegar o momento em que o Heitor vai dizer: eu quero continuar conhecendo Jesus, andar com Jesus, ser parecido com Jesus. Amém? Amém. E tem um outro versículo na palavra de Deus no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, versículo 51, que diz assim: e crescia o menino Jesus em estatura física, em graça, em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e dos homens. E o nosso desejo, com certeza é também o desejo dos pais, que o Heitor ele cresça, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Nós projetamos, né, como disse o irmão semana passada na pregação, nossos filhos como uma flecha, mas antes de lançar, a gente precisa trazer ele primeiro para perto do coração, amá-los profundamente. E o nosso desejo então é que ele cresça, o Heitor cresça, conhecendo Jesus, amando Jesus, obedecendo a Jesus. E que não seja, viu, Heitor, só hoje você vir na igreja no dia da apresentação, mas que a Bíblia diz que como o pequeno Samuel, você possa crescer na casa de Deus. No começo você vai correr, não tem problema, mas você vai estar aqui ouvindo e aprendendo. Amém? Então esse texto nos dá aqui um conselho, que a gente deve ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, o temor do Senhor, porque para as coisas de Deus a gente precisa ensinar. Para aquilo que não é de Deus, a gente não precisa ensinar, que eles aprendem, são muito rápidos. E uma palavra também que eu quero deixar, não apenas aqui ao casal, à família, mas também a todos vocês. Eu estava essa semana, me chamou muita atenção, quando eu passei na frente de uma escolinha de educação infantil, e tinha uma viatura da Brigada Militar e vários brigadianos ali, né, policiais, e eu logo pensei que houvesse alguma confusão, né, mas não, eles estavam com a viatura ali estacionada, estava ali na frente, e eu me lembrei, queridos, de uma frase, há muito tempo atrás, que diz assim: quem vale mais, dinheiro ou pessoas? Quem vale mais, seus filhos ou bens materiais? Quem vale mais? Você logo vai responder que nem eu. É logo que são pessoas, né? São crianças. Os filhos valem mais do que dinheiro, do que coisas. Aí vem a pergunta: por que nos bancos tem segurança, tem polícia e nas escolas não? É uma boa reflexão. Mas me chamou muita atenção que naquele dia tinha segurança na frente de uma escola. E me veio a lembrança do valor que o ser humano tem. Eu quero dar uma palavra então para os pais que estão aqui. Ensine seus filhos. Hoje, eu acho muito interessante a tecnologia, né, de aparecer ali a imagem do Heitor. A tecnologia ali através dos cânticos, aparecendo várias imagens e vídeos. Tudo hoje aqui é movido por tecnologia, esse microfone que estou segurando. E eu quero te dizer, querido, use a tecnologia a favor dos seus filhos. Use a tecnologia a favor do reino de Deus, daquilo que é saudável para a sua família. Hoje é impossível, vamos dizer assim, você proibir uma criança de não ter acesso ao celular, a uma televisão, enfim. Mas você pode escolher aquilo que é melhor para eles. E existem muitas ferramentas, muitos programas, desenhos, onde você pode aprender a palavra de Deus numa linguagem que eles compreendem. Então eu quero dar essa orientação. Entre lá no YouTube, entre lá no Instagram, hoje tem vários recursos. Tem a Bíblia do bebê, a Bíblia infantil. Pode ensinar esses recursos para que ela cresça com a palavra de Deus. Então, queridos, vê que um faz, o outro também faz, né?
Senta lá, Gael. Gael, senta lá. Vai ali com a mamãe. Então você pode usar a tecnologia, os recursos a favor de seus filhos. Amém? Use a tecnologia. Compre a Bíblia infantil, a Bíblia ilustrada. Usar a tecnologia a favor do reino de Deus, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a igreja a ficar em pé. E nós vamos pronunciar aqui o Salmo 121 para o Heitor. E vocês vão declarar essas palavras do Salmo 121 para o Heitor. Para o Heitor. Esse texto aqui foi escrito para o Heitor. Salmo 121. Eu quero convidar a igreja também a estender suas mãos para cá e declarar o Salmo 121 para o Heitor. Semana passada nós tivemos a apresentação da Estela, está ali a Estela, né? Glórias a Deus. Então vamos declarar juntos para o Heitor: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro, Heitor, vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Ele não cochila e nem dorme. O guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia o sol não fará mal, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua vida, a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Vamos orar então pelo nosso amigo Heitor. Pedir para os pais pegar esse menino no colo. Nós vamos colocar aqui o olhinho de Jesus. Vem no meu colo. Não. Amém. Pedir o Cid para ficar aqui junto ao lado. Pode chegar mais para cá então o casal. Bem, alguém mais pode fazer uma foto aqui para nós? Consegue? Amém. Vamos orar. Aleluia. A família pode ficar aqui juntos, né? Papai do céu, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nessa noite, esse dia tão especial, a vida do Heitor, Pai. Consagramos ele nesta noite em Tua casa, no Teu altar. Declaramos, Pai, ele consagrado a Jesus, consagrado ao Senhor, e que ele cresça, Pai, todos os dias da vida do Heitor seja para a glória do Teu nome. Cobre-os, ó Deus, agora com o Teu sangue, Pai, e Pai, que ele cresça, Deus, em todas as promessas que o Senhor tem para a vida dele, seja um grande homem de Deus, e um grande homem também, Deus, aqui na face da terra, um homem de bem, um homem de família, um homem íntegro, um homem profissional, cheio de sabedoria, e que o Heitor cresça que nem Jesus, em sabedoria, em saúde física e em graça diante de Deus e dos homens. Pai, oramos pelo Cid nessa noite, Pai, também que o Senhor dê a ele, dê também, Deus, a vitória, Senhor, todas as condições, para que o Heitor cresça te amando e te conhecendo, Pai. Nós consagramos a Ti a vida desse menino, consagramos também a Ti a vida do Eric, que está lá em Porto Alegre com 18 anos de idade, vai fazer, né? Oramos também aqui, Pai, pelas avós, pelas tias, colocamos em Tua presença. Santo és Tu. E nessa noite que Te adoramos, Pai, em nome de Deus, por esse momento
tão especial, Pai. Aleluia, santo é o teu nome. Amém, amém, amém. Vai tirar uma foto só com a família? Fique junto, gente, fique as avós, uma avó de cada lado. Uma avó de cada lado aqui. Isso, glórias a Deus. Tem até as irmãs gêmeas, eles não são gêmeas, mas são bem parecidas. A irmã Lúcia e a irmã Elza. Glórias a Deus. E nós queremos, como igreja, entregar, pode tirar uma foto para o Heitor, o certificado de apresentação. Isso, glórias a Deus. Baixa aí. Isso. Essa pastinha aqui para você guardar o teu certificado e botar as tuas fotos. Uma salva de palmas, queridos. Amém. Obrigado, queridos. Glórias a Deus. Depois no final vocês podem fazer mais fotos. As crianças podem ir para o culto infantil, aqui na salinha à esquerda. Os demais irmãos podem sentar. E vamos de imediato para o texto da palavra de hoje. Em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, no final nós daremos os avisos. Josué capítulo 2. Amém. Josué capítulo 2. Hoje daremos início a uma série de mensagens com o tema Jesus no Antigo Testamento. À primeira vista parece algo soar assim um pouco estranho. Jesus no Antigo Testamento. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Josué capítulo 2, talvez você pergunte assim: pastor, mas Jesus, ele não está só no Novo Testamento? Essa dúvida ela é compreensível, porque no Novo Testamento, no livro de Mateus, que nós vemos o nascimento de Jesus, nós vemos ali Jesus crescendo, nós vemos ali Jesus fazendo muitos milagres, Jesus indo à cruz, Jesus ressuscitando. Mas aqui, queridos, está a parte interessante desta série de mensagens. É que Jesus ele não começa no livro de Mateus. Jesus ele está presente em todos os livros da Bíblia. Preste atenção nisso. Jesus ele está presente em todos os livros da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, por exemplo. Então, o Antigo Testamento não é uma coleção de histórias e fatos antigos, mas é uma preparação para a chegada de Jesus. O Antigo Testamento é uma antecipação, anuncia a chegada de Jesus, o Cristo, desde o princípio. O Antigo Testamento sempre se preocupou em apontar para Jesus. E por que Jesus? Por isso essa série de mensagens, ela vai ajudar a compreender e abrir os nossos olhos de como Jesus ele é revelado, ele é apresentado no Antigo Testamento. E isso tem algo muito profundo, porque o Antigo Testamento não é livro separado, mas existe toda uma conexão que conduz um homem desde o livro de Gênesis para apresentar a Jesus e trazer o homem à redenção. Amém? Além disso, ao olharmos para o Antigo Testamento, não vemos apenas símbolos e profecias a respeito de Jesus. Inclusive tem a imagem ali, se puder postar, símbolos, a imagem da série. Então,
passa muita simbologia de Jesus no Antigo Testamento. Mas não é apenas símbolos e profecias a respeito de Jesus, mas também nós vimos no Antigo Testamento uma espécie, vamos dizer assim, que chamamos de teofania. O que é a teofania? É quando Deus no Antigo Testamento se revelando ao homem de diversas formas. E essa teofania é quando Deus se manifesta de forma visível ao homem. E em muitos desses momentos, estudiosos também entenderam que estamos diante de manifestações no Antigo Testamento. Antes de Jesus ser encarnado, antes dele nascer, nós também temos ali muitos fatos ali da cristofania. O que é isso? Jesus Cristo também sendo revelado no Antigo Testamento em uma figura de linguagem, vamos dizer assim, em manifestação muitas vezes, que aparecem ali através de anjos. Ou seja, Jesus foi anunciado no Antigo Testamento, muitas vezes ele aparece como anjo do Senhor, como uma autoridade divina, quando Deus fala face a face com o homem, quando há manifestações visíveis da presença de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento há um momento em que Abraão ele recebe 3 homens em casa, que nós traduzimos como 3 anjos. Esses 3 homens ou esses 3 anjos, eles foram visitar a Abraão, porque eles estariam indo próximo dali onde Abraão estava residindo. Eles iriam trazer juízo a Sodoma e Gomorra. E o texto nos diz que desses 3 homens, 2 seguiram para Sodoma e Gomorra, e um ficou na casa de Abraão. Estudiosos então dizem que existe aqui uma cristofania, como se Jesus tivesse ficado na casa de Abraão com ele, uma revelação, ou uma pré-revelação já, uma antecipação de Jesus no Antigo Testamento. Um outro fato para ajudar na compreensão: quando os amigos de Daniel são jogados na fornalha, vamos dizer assim, de fogo ardente, lá na Babilônia, Nabucodonosor, a Bíblia diz que 3 foram jogados lá dentro da fornalha. Mas quando Nabucodonosor, quando o rei, o imperador, ele olha, ele vê uma imagem de 4 andando dentro da fornalha de uma forma livre. Então, quem é esse 4º homem? Então, como se fosse Jesus, o 4º homem, presente já no Antigo Testamento. Chamamos então como a figura de linguagem de cristofania. Amém? Então, Deus se revelou no Antigo Testamento, Jesus se revelou antes mesmo de se fazer carne, e apresentando então o único Salvador, Jesus. E nessa noite tem uma chave que nós queremos trazer para vocês, uma chave nessa série de mensagens, que é uma outra linguagem, chamamos de tipologia. Falamos da tipologia. O que é isso? É quando o Antigo Testamento ele pega vários fatos, vários acontecimentos e apontando para Jesus. Qual é a ideia? Qual é o propósito, queridos? Que desde o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando você ler a Bíblia, você procura entender que não é o homem o ponto central da Bíblia e do Evangelho, mas Jesus. Amém? Então guarde isso. Jesus, ele é a pessoa mais importante, o ponto central de toda a Bíblia. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Embora no Antigo Testamento você não vai ver Jesus andando, mas linguagens, manifestações antecipadas de Jesus. E hoje nós trazemos uma forte chave para você nessa noite, chamamos de tipologia, ou seja, elementos do Antigo Testamento
que apontam para Jesus e para a redenção do ser humano. E o texto que nós vamos ler esta noite traz um sinal, vamos dizer assim, desta tipologia, e você vai entender numa linguagem mais facilitada. Vamos ler então Josué, capítulo 2, de 1 a 20, que diz assim: da localidade de Sitim, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, ele enviou secretamente 2 espiões, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Quando a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó, eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espionar a terra, para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que eles estiveram aqui. Eles vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, se foram depressa. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava pelas margens do Jordão. Depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi até onde eles estavam no terraço e lhe disse, versículo 9: bem sei que o Senhor Deus, o Deus de vocês, deu esta terra, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e sobre todos os moradores que estão se derretendo de medo, porque nós ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jure pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para comigo e para com a casa de meu pai. E me dê um sinal certo sobre isso, e que vocês vão conservar em vida, conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Versículo 14: então os homens disseram: a nossa vida vai responder pela de vocês, se vocês não anunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda. Versículo 15: fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre os muros da cidade, ou a muralha da cidade. E
e disse a eles: vocês vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não, presta atenção no versículo 18, vocês não amarrar esse cordão, ou esse lençol, de fio vermelho ou escarlate, na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir a sua casa, seu pai, sua família, seus irmãos, toda a sua família, toda a família de seu pai, quem sair para fora da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se vocês anunciarem esta nossa missão, versículo 20, estaremos desobrigados do juramento que nos fez jurar. Amém? Glórias a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, e eu quero te convidar nessa noite para prestar atenção em um detalhe desta mensagem. Como Jesus aparece nesta mensagem. E o detalhe está em que, quando aqueles homens estavam se despedindo da casa daquela prostituta para voltar para o seu acampamento, eles desceram, não por uma corda, mas uma corda feita de lençóis, vamos dizer assim. Lençóis vermelhos, uma corda vermelha, uma fita vermelha. Fizeram ali uma corda e desceram a muralha. Você entende que quando nós falamos em muralha, a muralha de Jericó, você entenda mais ou menos assim, que tinha mais ou menos 5 metros de largura, por 10, 15 metros de altura, 20 metros de altura, de tal forma que as pessoas mais pobres, elas construíam suas casas, vamos dizer assim, na linguagem antiga, as favelas, os barracos das favelas, eram construídos em cima das muralhas, e era um lugar perigoso, porque qualquer ameaça de ataque seriam os primeiros atingidos. Mas as pessoas que tinham poucas condições, elas acabavam construindo as suas residências em cima das muralhas. Por isso que quando os homens, aqueles 2 homens, eles desceram, ela fez uma corda com um lençol vermelho, para eles descer a muralha de noite sem ser percebido. E aqueles homens, então, eles aproveitaram aquela corda vermelha, vamos dizer, aquele lençol, e disseram: deixa essa corda amarrada aqui na janela, na sua casa, pelo lado de fora, como um sinal de que quando Deus agir com juízo nesta cidade, a sua casa será protegida, ninguém vai tocar, porque nós vamos dizer que a casa que tiver um lençol vermelho, uma corda vermelha, no muro da cidade, em cima da muralha, ali ninguém pode tocar. E foi assim que aconteceu. Eles voltaram, contaram para Josué, e Josué então deu a ordem: ninguém toca naquela família que está na muralha, que tem uma casa, que tem um lençol vermelho. Então aquela casa deve ser protegida. E olha também, queridos, que interessante, que quando veio o juízo de Deus, toda a muralha de Jericó caiu, menos aquele espaço onde estava aquela casa e aquela família. Deus enviou um terremoto derruba tudo. Imagina, Deus enviou um terremoto e derrubou, caiu todas as muralhas da cidade. Só um terremoto mesmo para derrubar uma muralha praticamente da largura desse prédio, de uma altura de quase um edifício. Só um terremoto mesmo para derrubar. Mas ali onde estava a casa de Raabe, não caiu.
Então nós vimos aqui, queridos, que nesse texto, que Raabe, primeiramente, ela ouviu falar do poder de Deus há muito tempo, quando eles ainda estavam longe. Raabe, ela tinha ouvido falar, e ela soube que Deus havia feito o mar se abrir, que tinha derrotado os inimigos, versículo 10, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho, que saíram do Egito, que vocês fizeram com os reis. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Mas ela ouviu falar do poder de Deus. A princípio ela ficou com medo, mas ao mesmo tempo ela aproveitou uma oportunidade. Deixa eu perguntar para você, quando você ouve falar de Deus, quando você ouve falar do juízo de Deus, quando você ouve falar da volta de Jesus, o que vem ao teu coração? Alegria, fé, esperança ou medo? A princípio, para essa mulher veio um medo. Eu faço parte desse juízo, porque eu faço parte de um povo completamente corrompido. Mas ela também, quando acolheu aqueles homens, ela teve ali uma oportunidade, tratou bem, protegeu, ouviu sobre Deus e disse: eu também quero isso para a minha vida. Existe alguma chance? E eles disseram: sim, existe uma chance, porque onde há arrependimento há chance. Amém? Essa mulher então, ela ouviu falar. Então, olha que diz Romanos 10:17, consequentemente a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da mensagem de Cristo. Romanos 10:17, ela ouviu e levou a sério. Ela não tinha visto nada dos milagres de Deus no deserto, ela não estava presente, mas mesmo ainda longe, ela ouviu falar do poder de Deus e creu. E Jesus também diz para Nicodemos, em João 21, João 20, mais felizes são aqueles que não me veem, mas creem em mim. Amém? Então qualquer pessoa hoje aqui que crê em Jesus é muito mais feliz do que, não é Nicodemo, do que Tomé, do que Tomé. Então qualquer pessoa, Jesus diz que muito feliz é aquela pessoa que não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não viveu nos seus dias, mas crê no seu nome. E ela não tinha visto, mas ela creu. E a fé não vem por saber ler ou escrever. A fé, ela vem por ouvir da palavra de Deus. Hoje também é assim, pessoas estão ouvindo sobre Jesus. E a pergunta é, o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos? E depois o texto nos diz que ela creu e desejou também que a sua família fosse salva. Veja bem, queridos, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13 diz: se confessar a Jesus com a sua boca e no seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, quem confia nele jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gregos, gentios, pois ele é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. E ela creu, ela invocou, ela desejou que Deus o salvasse daquela situação que a vida dela estava perdida. Ela desejou, ela creu, mas não ficou apenas nisso. Ela creu, ela tomou uma atitude, mas ela não parou nela, ela pensou na sua família. Me lembro daquele texto em Atos 16:31, em que Paulo e Silas diz àquele homem, o guarda da prisão: crê no Senhor Jesus, e Ele é poderoso, e Ele pode salvar não apenas você,
mas Ele tem interesse em alcançar cada pessoa da sua família, da sua casa. E a Bíblia diz que aquele homem, o carcereiro, ele creu, e toda a sua casa naquela noite foram salvos e foram batizados. Amém? Assim também foi a vida de Raabe. Ela creu, mas ela desejou também. Imagina, olha o testemunho forte. Eu sempre digo que quando o evangelho, quando Jesus ele começa em uma família, geralmente ele começa pelo pior. Porque se o pior crê, os outros é o mais fácil. Eu acho que na minha família eu sou o pior, né? Porque começou por mim. Tem mais alguém aí? Então, ela desejou e a família, e primeiro ela recebeu a palavra no coração, depois ela saiu testemunhando para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. E outra palavra interessante, é que depois disso, ela trouxe a sua família para dentro da sua casa. Olha o poder, vamos dizer, fazer uma ponte com uma célula, né? Ela começou uma célula na casa dela. Ela começou uma reunião familiar na casa dela, porque isso não aconteceu de um dia para o outro. Enquanto isso, ela ia testemunhando para a sua família. E a palavra desta mulher era a mesma palavra de Noé, que dizia: aquele que entrar na arca será livre do dilúvio. E a palavra dessa mulher era: aquele que estiver dentro da minha casa, aquele que crê, entra na minha casa e permaneça dentro da minha casa e vai ser salvo. Veja bem, querido, que para poder ser salvo precisava entrar dentro da casa dela. Para ser salvo do dilúvio precisava entrar dentro da arca. E quando nós pensamos na arca de Noé, não pense que foi Noé que fechou a arca, não. A Bíblia nos diz que a porta da arca foi fechada pelo lado de fora, porque Deus conhecia o coração amoroso de Noé, e ele iria, vamos dizer assim, não iria aguentar, né? Mas Deus deu 120 anos para que o povo pudesse se arrepender e ouvir e mudar o seu caminho. Quando então chegou o dilúvio, a Bíblia diz que, primeiro, olha que interessante que você lê o texto, Noé, a sua família, eles ficaram 7 dias, uma semana dentro da arca fechada. E o pessoal por lá de fora dizendo: olha ali os doidos, olha ali os doidos. Mas aí começou o dilúvio e começou a bater o desespero nas pessoas. Mas a Bíblia diz que foi Deus quem fechou a porta da oportunidade. E essa mulher então, ela tinha uma mensagem: quem entrar dentro da minha casa será salvo. Porque o entrar dentro da casa era um sinal, a manifestação do coração daquele que crê. E hoje fala isso sobre nós também, que toda a fé em Jesus precisa ser manifesta, precisa ser acompanhada de uma atitude. Isso revela então que quem realmente crê deseja que outros também sejam salvos, não para apenas em si. Ela intercede e age e se posiciona. Ela lutou pela salvação da sua família. E isso também nos fala muito sobre hoje. Tem um outro texto que é muito forte no Novo Testamento, em Lucas 19, por exemplo, que fala do Lázaro, o mendigo, e do homem rico. Ambos morreram e foram para a eternidade. Só que um foi para Deus e o outro foi para o inferno, lugar de tormento. E a Bíblia diz que quando esse homem ele está lá no inferno, em tormento, ele lembra que tem irmãos. E fala para Abraão: mande alguém falar de Jesus, falar de Deus para os meus irmãos, para que eles também não venham para cá. Só que é um tipo de oração que Deus já não ouve mais. Não existe mais penitência.
Não adianta mais fazer culto, missa, fazer promessa, não vai mudar a realidade da pessoa depois que ela vai para a eternidade. Tudo se define agora. Há um posicionamento que precisa ser tomado agora. Queridos, é o que a Bíblia nos diz. Talvez a sua religião, a sua tradição, como a minha tradição onde eu cresci, mandava fazer um monte de coisas. Acender vela para isso, para mudar, né? Ou um estágio. Passa por esse estágio, depois passa pelo outro. Não existe isso. Romanos capítulo 9, 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois só resta o juízo. Quem morre, nós costumamos dizer que não. Quem morre crendo em Jesus, nós não costumamos dizer que morreu. Nós costumamos dizer que ela foi morar com Jesus. Amém? Mas a Bíblia fala de duas mortes. A Bíblia fala da morte física e a Bíblia fala da morte espiritual. Daí é morrer mesmo. É a pessoa, além da morte física, ela morrer eternamente, viver eternamente separado, porque morte é separação. Essa mulher então, ela pensou profundamente na sua família. Não queria que a sua família se perdesse. E ela então testemunha. E olha que o testemunho dessa mulher era forte, porque pela vida que ela tinha, começou a dar sinal ali de transformação. E por último não, a fita vermelha revela um sinal de segurança, um sinal de proteção, um sinal de salvação. Versículo 8: quando entrar nessa terra, você não amarrar esse cordão no fio vermelho na janela que nos fez descer, se você não reunir dentro da sua casa a sua família, seu pai, a sua mãe, toda a sua família, quem sair para fora da casa será responsável por aquilo que lhe acontecer. E então a fita, aquele lençol, era um sinal de proteção, era um sinal de segurança, era um sinal de salvação. Mas agora eu quero que você olhe para esse texto, para esse momento, que a salvação não estava na fita, a salvação não estava no lençol. A gente não vai usar de amuleto para dizer que a gente tem que carregar uma fita no pescoço ou no braço como um sinal de segurança. Não. Aquele lençol é apenas um sinal visível que aquela casa tinha uma família que havia tratado bem aqueles homens, por isso Deus iria salvá-lo. Agora, queridos, existe mais duas semelhanças. Esse lençol vermelho, essa corda na janela, também nos lembra lá no Egito, na Páscoa, que durante a noite, quando Deus trouxe juízo ao Egito, e as famílias deveriam permanecer dentro de casa. Mas como que o anjo da morte ia saber quem era quem? Quem era da casa daqueles que criam? Quem era a casa daqueles que não criam? Quem era a casa do povo de Deus e qual era a casa daqueles que não eram de Deus? Aí veio um sinal pelo lado de fora na porta da casa. Cada família deveria então naquela noite matar um cordeiro, comer a carne assada, como já foi dito aqui na Páscoa. Se o cordeiro é meio grande, a família é meio pequena, convida outra família, vamos celebrar junto. Mas o sangue do cordeiro, eles iam pintar a porta pelo lado de fora. E aquele era o sinal que quando o anjo da morte ele vinha, ele iria passar por cima, aquele sangue iria proteger aquela casa, ia proteger aquela família. Então, assim como o lençol nas muralhas de Jericó, protegendo aquela família, aquela casa, assim como o sangue do cordeiro, protegendo também o povo de Israel no Egito, há um outro sinal. E esse texto é exatamente isso, essa fita vermelha, ela aponta para Jesus. Jesus está presente nesse texto, porque a salvação não está no lençol, não está no pano vermelho. A salvação estava primeiramente na fé que aquela mulher teve em Deus.
O Novo Testamento também, Jesus, ele é o Cordeiro, e é o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado, e é o sangue de Jesus também nos protege de todo o mal, e nos dá uma nova vida. É o sangue de Jesus que cancela o anjo da morte, amém? É o sangue de Jesus que cancela toda a condenação, todo o juízo contra nós, contra o ser humano, contra aquele que crê. Contra aquele que crê. É o sangue de Jesus. Por isso João Batista, em João capítulo 1, versículo 30 e 32, 35, quando ele olha para Jesus, ele diz: ele é o Cordeiro de Deus, que o seu sangue tira o pecado do mundo. Amém? Então, como nós vimos Jesus nesse texto, numa tipologia, vamos dizer assim, através daqueles lençol vermelho, já era algo que estava se revelando Jesus lá na frente, que hoje também presente aqui entre nós, o seu sangue. Amém? Assim como aquele lençol era um sinal da salvação de Deus, e Jesus também é o sinal da presença de Deus e da salvação. E por último, algo lindo, eu quero que você leve como tarefa de casa, você lê esse texto de Josué capítulo 2 e Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 é como você abrisse um CEP da cidade, uma lista telefônica, tem o nome de pessoas. E Mateus capítulo 1 fala sobre a genealogia de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, da onde Jesus veio, os seus antepassados. Sabe de quem Jesus é descendente? Você sabe de quem Jesus é descendente? O rei Davi, você sabe de quem o rei Davi, o homem mais famoso do Antigo Testamento, ele é descendente? De Raabe. E sabe de quem Jesus é descendente? De Davi, de Raabe. E olha que interessante como Jesus ele valoriza. Mulheres não apareciam na linhagem genealógica. E Jesus coloca logo quem? Na sua descendência, na sua árvore genealógica, ele coloca Raabe. Amém, queridos? Olha que algo lindo e profundo. Então, Jesus, Mateus, quando ele cita a árvore genealógica de Jesus, ele cita Raabe, uma mulher que creu e Deus mudou toda a história da sua vida. E não apenas isso, o texto nos diz, que você continuar lendo depois, no versículo, quando veio o juízo, no capítulo 6, que quando veio o juízo, aquela família foi protegida, ela foi tirada de dentro de Jericó, um lugar de condenação, e ela foi inserida em Israel, e a sua família, diz o texto, se eu não me engano, Josué 6, 25, viveu até os dias de hoje para sempre. Então, ela foi inserida na família de Deus, ela foi inserida no povo de Israel. Assim também, queridos, para fechar a palavra de hoje, João diz no capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, veio para o que era seu, mas muitos não quiseram ouvir, não quiseram receber. Mas a todos os que receberam, a saber, aos que creem no seu nome, ele deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Raabe, ela era estrangeira, era uma mulher que não tinha valor, era uma mulher que morava na periferia, era desprezada, estava condenada à destruição. A Bíblia diz que ela creu e ela foi inserida no povo de Deus. E João está dizendo que aquele que crê em Jesus, ele se torna um filho de Deus, ele passa a fazer parte da família de Deus. Amém. Porque a minha situação e a tua, quando nós olhamos espiritualmente,
não é diferente de Raabe. Porque em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o pecado ele gera a morte. Todos nós estávamos condenados à morte. Mas mediante a fé em Jesus, mediante ao sangue de Jesus, eu e você também somos perdoados, a saber, os que creem no seu nome. Vamos ficar em pé, queridos. E o meu desejo nesta noite é que você olhe para esse texto e seja inspirado na fé que Raabe teve e também de todo o seu coração venha crer verdadeiramente no Senhor. Venha se entregar verdadeiramente, venha ser inserido na família de Deus, tomar uma posição de crer, de ser batizado, de servir a Deus com a sua família. Amém? E depois disso, deixar Deus usar o seu testemunho para alcançar toda a sua casa, seus amigos, em nome de Jesus. Acho que temos uma canção lá no final. Coloca ali para nós, pode apagar a luz aqui da frente. E nós queremos te dar oportunidade nesse texto, nesse momento, nesse cântico. Quando você olhar para a cruz de Jesus, você também se posicionar. Igreja, feche seus olhos, comece a orar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. aleluia. Alvo mais que a neve, alvo Aleluia. mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo mais que a neve. Oh, eu quero ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, neste sangue, sim, neste sangue
Você que entende que a palavra dessa noite falou contigo, no seu coração, que a mensagem dessa noite foi para você, para o seu coração. É Deus te chamando. É Deus te chamando hoje a se posicionar, a deixar o medo, deixar a condenação, deixar a acusação. Você nessa noite que entende que Jesus é tudo que a sua vida precisa, que ninguém nessa terra ama mais você do que o próprio Deus que enviou o seu Filho, que Ele é tudo que a sua vida precisa, que fora dele não existe salvação, e que Ele está te chamando a voltar-se para Ele completamente, a sua vida, a sua casa, a sua família, entregar nessa noite a sua vida, o seu coração ao Senhor. Você que entende o amor de Deus na sua vida e responde hoje ao chamado, como aquela mulher, ela creu, porque quem crê manifesta a sua fé publicamente, se posiciona. E esta noite é o chamado de Deus. Você está aqui, eu entendo, você também, que Deus Ele te trouxe aqui. E essa noite é a sua noite com Deus, é o seu encontro com Deus. Aleluias. Feche seus olhos, eu quero orar, eu quero te convidar a orar junto comigo. Que você entende nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu confesso Jesus na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz pela minha vida, pelos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador na tua presença, sou homem miserável, sou uma mulher miserável diante de ti. Os meus pecados colocaram Jesus na cruz, mas o seu sangue naquela cruz hoje tem poder e condição de me lavar de todo o meu pecado, de toda a minha condenação, e me tirar do estado de condenado para o estado de filho adotado, amado do Senhor. Senhor, essa noite eu abro o meu coração para Jesus. Recebo Ele na minha vida como dono da minha vida, como Senhor da minha vida. Eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Deus, nessa noite eu entrego a minha vida verdadeiramente ao Senhor. Reconheço que Jesus é tudo que a minha vida precisa. E eu me posiciono diante do Senhor, eu digo sim, hoje eu escolho Jesus na minha vida. Amém. Quem aqui essa noite fez essa oração pela primeira vez, permaneça seus olhos fechados, faça um sinal com a sua mão. Quem nessa noite, amém, quem nessa noite fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Deus, Jesus, Tu é tudo que a minha vida precisa. Glórias a Deus. Se não for pedir demais, quero pedir que você venha aqui à frente. Nós queremos te dar um abraço e orar com você. Amém? Vem a igreja junto, a liderança da igreja. Vem o Ricardo aqui, que está abraçando. Haroldo, vem aqui. Vem a igreja junto. Vem vocês que levantou a sua mão. Você que levantou a sua mão, você que fez essa oração. Quero te convidar a vir se posicionar, dizer, porque ninguém que crê em Jesus vai querer viver uma fé escondida. A Bíblia nos diz, revela algo muito precioso. Aliás, a Bíblia só revela coisas preciosas. Vem cá, Tainá, abraça esse jovem aqui. A Bíblia nos fala que Jesus ministrou durante todo o seu ministério a vários homens ricos e importantes. E teve um homem que um dia de noite foi visitar Jesus, que queria conversar com Jesus, mas não queria ser visto pelos outros, porque ele tinha medo e tinha vergonha. E durante todo o ministério de Jesus, esse homem nunca manifestou a sua fé em Jesus.
Mas no dia que Jesus morreu e foi à cruz, ele foi diante do rei, com José de Arimateia, esse homem chamado Nicodemos, foi junto com José de Arimateia, foi junto a Herodes, dizer: nos dê o direito de tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar numa sepultura. Pode ficar aqui junto, Haroldo, pode ficar aqui junto. E ele naquele dia então manifestou a sua fé em Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz que uma luz precisa ser colocada num lugar alto, não embaixo de uma mesa, escondido. Pai, nessa noite, Senhor, nós te apresentamos cada pessoa que está aqui à frente, que hoje se torna nossos irmãos em Cristo, Pai. Que o teu sangue, Jesus, agora, Pai, seja lavando e perdoando de todos os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se torna novo. A Bíblia também diz que, em Romanos 5, que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero declarar sobre a sua vida que toda condenação, todo espírito de condenação, todo demônio pago e enviado, tudo aquilo que te condena, nessa noite é cancelado agora pelo sangue de Jesus sobre a tua vida. Pelo nome de Jesus, é quebrado todo o juízo de Deus, perdoados são os seus pecados, e todo mal, eu digo, sai, em nome de Jesus. O Senhor repousa sobre a vida dela, espírito de alegria no Espírito Santo, uma fé alegre, uma fé contagiante, Pai, uma fé, nosso Deus, Pai, que o mundo não pode comprar. Deus, nessa noite colocamos em tua presença, Pai, cada vida que esta noite apresentamos ao teu altar. Não é por poder, nem por força, não é por palavra de homens, mas é pelo Evangelho, que é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. E cada pessoa que está aqui à frente hoje manifesta que crê, Pai. Por isso o Evangelho também se manifesta poderosamente, Pai. Tu recebe nessa noite como filho amado do Senhor, Pai. Aleluia, é inserido na família de Deus, lavado e perdoado são os seus pecados em nome de Jesus. Uma nova criatura, filho amado do Senhor. Aleluia, aleluia. Você não é órfão, você é filho agora de Deus, filho amado do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não deu o espírito de covardia nem de medo, mas de ousadia no amado Espírito Santo. Que o Senhor dê um abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, resplandeça a sua glória sobre a tua vida. Amém. Hoje você está sendo inserido, hoje você está sendo tirado do estado de condenação, sendo transportado do estado de trevas para a luz em Jesus. Hoje você está sendo inserido no povo de Deus, na família de Deus. Aleluia. Então, igreja, dê uma salva de palmas. Amém? Porque esse é o maior milagre que pode acontecer na face da terra. A festa nos céus, a Bíblia diz, quando alguém se arrepende e se rende a Ele. Vem aqui lhes dar um abraço do Leonardo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Coloque os avisos aí para nós. Aleluia. Quero lembrar os irmãos que na terça-feira, às 19 horas, eu tenho encontro aqui com aqueles que querem ser batizados, aqueles que tomaram a posição em Jesus. Dia 24 de maio, nós queremos ter batismo aqui na igreja.
Então você que já tomou a posição em Jesus, você pode ser batizado no dia 24 de maio. É só combinar comigo para vir na terça-feira às 19 horas, ou combinar comigo para a gente se encontrar em um outro horário, para a gente ter um tempo junto. Terça-feira às 19 horas. Também temos ali alguns avisos que no dia 23 de maio tem um chá das mulheres. Uhul! Não temos mulheres aqui hoje, né? Só tem homens. Dia 23 de maio, chá das mulheres. Tá melhorando. Mas dia 30 de maio tem o café dos homens. Para os homens aí. E não é só o café, não. Vai terminar com o almoço com galeto. Glórias a Deus. Mas eu quero te lembrar também que na quinta-feira nós temos um encontro lá na nossa casa, a célula. Quinta-feira às 7h30 tem a célula lá na nossa casa. E também tem lá na Praia do Barco, na casa da irmã Sandra, tem o encontro das mulheres solitárias. Não é das mulheres solitárias, não. A célula cor-de-rosa. A célula cor-de-rosa. Então, depois você tem interesse na casa da irmã Sandra, daí me procura, a gente passa o endereço. Glórias a Deus. Acho que são esses os avisos, né? Isso. Amém, queridos? Depois eu preciso conversar com algumas pessoas antes de ir embora. Deus te abençoe. Não vá embora correndo, mas dê um abraço em alguém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que bom que você veio.